Qual foi o momento em que você percebeu que seu irmão era um monstro? Meu nome é Andrea, e durante muitos anos eu acreditei que meus pais tinham sido assassinados num assalto. Foi isso que a polícia disse, foi isso que a imprensa noticiou. Eu tinha 15 anos na época, era um domingo qualquer, lembro de ter dormido mais cedo porque estava cansada de um treino no colégio. Acordei com sirenes e luzes vermelhas piscando na janela do meu quarto. Desci atordoada as escadas e encontrei a casa cercada de policiais. Vizinhos em choque e minha irmã Susan chorando como se o mundo tivesse acabado. Ela dizia que tinha chegado da casa do namorado e encontrado nossos pais mortos. A casa estava toda revirada, o cofre do escritório aberto. Alguns pertences sumiram, parecia mesmo um assalto. A polícia tratou como latrocínio desde o começo, apesar de algumas pontas soltas, como o fato de a fechadura não ter sinais de arrombamento e do alarme ter sido desativado horas antes, mas nada foi conclusivo e como Susan parecia devastada. Todo mundo acreditou, a mídia se comoveu, a filha órfã diziam, enquanto a cobertura mostrava ela amparada pelo namorado, chorando na missa de 7º dia, lendo uma carta em voz alta no enterro. Ninguém desconfiava de nada, nem eu. Passei meses em silêncio e em choque, e com um buraco na memória daquela noite, tudo que eu lembrava era que acordei, ouvi sons abafados e depois apaguei de novo. Os médicos disseram que era comum, um bloqueio, uma reação do trauma, meu corpo desligando para se proteger do que não conseguia entender. Anos se passaram e a vida seguiu, pelo menos era o que parecia, até que uma investigação paralela começou a juntar pontas que não faziam sentido. Além do alarme desligado e da porta sem sinais de arrombamento, havia o fato de que objetos caros, como o relógio suíço do meu pai, joias da minha mãe e até uma coleção de moedas estrangeiras que ele guardava intactas na gaveta do escritório, continuavam no lugar, enquanto o que foi levado eram coisas de valor duvidoso, como o notebook velho da sala e algumas notas de dinheiro soltas na gaveta. Os peritos disseram que aquilo parecia mais uma encenação mal feita do que um roubo de verdade. Também havia inconsistências nos horários. Susan dizia que tinha saído às 19 horas e voltado às 23 horas, mas câmeras da rua só registraram o carro dela saindo às 20 horas e 40 e voltando às 2 horas da manhã, e mesmo assim, sem ninguém além dela no veículo. Mensagens apagadas do celular do namorado dela começaram a aparecer nos backups. Uma delas dizia: "Hoje vai ser a noite", outra: "Lembra do nosso código, né?" Além de prints de transferências bancárias e rascunhos de mensagens sobre uma suposta herança. A polícia voltou a investigar, o caso foi reaberto, e Susan acabou sendo presa preventivamente enquanto a nova apuração acontecia. Foi nessa fase que tudo começou a desmoronar, as conversas vieram à tona, prints, rotas de celular, as contradições nos depoimentos, e pela primeira vez, a imagem da filha inocente começou a ruir de verdade. Quando o julgamento finalmente aconteceu, o país inteiro assistiu, eu sentei na última fileira do tribunal, quase sem respirar, e quando vi ela entrar algemada, sem expressão no rosto, tudo que eu tinha esquecido começou a voltar, não de uma vez, mas em flashes, a luz da sala acesa no meio da madrugada, o som de algo sendo arrastado, uma voz sussurrando no corredor, passos pesados, meu pai gritando abafado, minha mãe tentando fugir, e Susan dizendo com frieza: "Faz logo isso", eu estava ali. Acordei, vi tudo, mas no momento em que ela olhou nos meus olhos, eu desmaiei, meu cérebro apagou, enterrou aquilo tão fundo que levou anos pra escavar. E agora eu sei, eu vi, e minha irmã Susan não foi uma vítima, ela foi o plano desde o começo, ela não só participou, ela liderou, e me deixou viva, talvez por pena, talvez por descuido, talvez porque o monstro queria alguém pra lembrar do que aconteceu, mesmo que só anos depois. Ela foi condenada a mais de 30 anos de prisão por duplo homicídio qualificado, frieza, premeditação. Eu ouvi a sentença sendo lida como quem escuta o fim de uma peça de teatro, mas sem aplauso, sem alívio, só silêncio. E às vezes, o monstro não vem do escuro, ele dorme no quarto ao lado.